O não acidente de outra dimensão. Assim que lerem o relato, vocês entenderão o título. Estava no Fiat da minha irmã, junto dela, do meu amigo, e mais 2 mulheres do seu trabalho, totalizando 5 pessoas no pequeno Fiat. Nos metemos em uma campanha eleitoral, na verdade, a minha irmã, daí ela acabou arrastando a mim e a meu amigo para lhe dar apoio. Por isso fomos para um município cujas ruas ela não conhecia muito bem. Enquanto conversávamos, minha irmã passou por um cruzamento cujo semáforo se abriu para ela, mas o caminhão que vinha do outro lado não parou. Passou direto no sinal vermelho, vindo diretamente para cima da gente. Todos nós vimos e começamos a gritar porque não tinha escapatória. O imenso caminhão iria nos atingir em cheio, bem no meio do carro. Quem estava nos bancos da direita seriam os primeiros a morrer, e de forma brutal. Inclusive eu, provavelmente, seria o primeiro já que estava no carona da frente. Olhei para trás como se para dizer adeus aos demais ou confirmar se aquilo não seria um pesadelo. Mas infelizmente eles também estavam gritando apavorados. E em uma fração de segundo, algo surpreendente aconteceu. O carro se curvou em S. Sim, isso mesmo, poderia ser alucinação minha, mas todos os presentes no carro viram o automóvel se torcer para evitar o caminhão, enquanto escapamos seguindo em frente. Não tem uma maneira clara de explicar, mas foi isso que aconteceu. O carro se dobrou para evitar o choque. Ele literalmente se curvou como uma cobra escapando da mordida de um predador. Quando pôde, minha irmã parou o carro enquanto todos olhavam uns para os outros, assustados, perguntando se viram o que havia acontecido. E com unanimidade, todos não apenas viram, como também sentiram a curvatura do carro. Minha irmã afirma não ter mexido no volante em momento algum para desviar. Inclusive, o caminhão parou mais à frente. O motorista desceu e perguntou se estávamos bem, pois ele também pensou ter nos acertado. Apesar de não ter sido um evento sobrenatural e sim ter sido mais uma espécie de curvatura no espaço-tempo, acredito que os anjos que rodeiam a minha irmã tenham protegido a ela e, consequentemente, a todos nós no pequeno Fiat. Contarei futuramente alguns relatos dessa minha irmã, que, por sinal, é cheia de histórias de eventos inexplicáveis por ser extremamente sensitiva. Sonhando com a morte do cunhado. Esse relato que contarei agora é um dos mais enigmáticos e marcantes para mim por se tratar de uma tragédia familiar que nos marcam até hoje. O meu cunhado estava morando em Belém do Pará por alguns meses, enquanto minha irmã morava conosco em Macapá. Já fazia algum tempo que ele estava longe, pois trabalhava auxiliando os trâmites de acordos entre empresas e a prefeitura do município. A minha irmã iria para lá também, para morarem juntos. O carro dele ficou com a gente em casa. O casal tinha um apego muito grande pela charanga, na verdade era um Paraty, tratando-a como um filho querido. Em certa madrugada, ouvimos o imenso barulho de algo grande caindo no chão e o alarme do carro disparou. Com a pancada e o alarme, todos nós acordamos atordoados e corremos para a frente de casa, imaginando que estavam tentando roubar o carro. Chegamos para analisar, mas não tinha nada de diferente perto nem do veículo. Deixamos de lado o caso e voltamos a dormir. No dia seguinte, recebemos a triste notícia de que meu cunhado havia falecido. Falaram que ele caíra de um prédio de vários andares. Ele morreu exatamente no mesmo horário em que ouvimos o alarme do carro disparando. Assim, refletimos mais tarde que o que ouvimos naquela madrugada foi o momento da queda e da morte do meu cunhado. O fato foi bizarro, mas não acaba aqui. Na época eu era um adolescente metido a emo, e talvez por isso não sentia absolutamente nada quando soube da notícia, apesar de gostar muito do meu cunhado. Simplesmente pensei, é a vida, todos morrem no final. Aceitei a morte dele sem nenhum pingo de emoção. Se tratava de uma fase típica de aborrecente sem empatia por nada, sabe? Inclusive por isso, acabei brigando com minha outra irmã, porque ela me acusava de não estar nem aí. Só virei a cara para ela e fui embora. A minha irmã viúva, destruída e desolada, foi então para Belém tratar dos trâmites do enterro. Enquanto lá em casa cuidaram de separar os pertences dele. Por isso suas roupas foram jogadas na cama para serem guardadas em outro lugar. Quando entrei nesse quarto, assim que vi as roupas do meu cunhado, senti uma sonolência inexplicável.
Só tive tempo de deitar na cama e cair em sono profundo em cima de suas roupas. Dormi e sonhei com algo surreal. Eu estava no prédio onde aconteceu a morte dele. E eu não era apenas um espectador, eu era ele. Meu cunhado tinha o hábito de beber e naquele momento se encontrava embriagado, totalmente fora de si. Ele era um homem grande, era muito alto, media mais de 2 metros de altura. Estava cambaleando, desnorteado, tentando sentar na beirada da pequena sacada que dava quase na dobra do joelho dele. De tão alto que era, bastava se escorar para se sentar. Lembro de mim, na pele dele, sentindo tontura e tentando sentar na beirada dessa sacada, mas desnorteado. Tombava para trás caindo. Tive a sensação de queda, o mundo se alongando e se deformando diante dos meus olhos. No momento em que bati no chão, acordei, e ao mesmo tempo que abri os olhos, ouvi o som de asas batendo, como se vários pássaros ao redor de mim estivessem alçando o voo. Eu olhava para as paredes e em todos os ângulos onde meus olhos batiam, elas estavam ficando pretas, sendo cobertas por piche, enquanto se distorciam como em uma alucinação, e o barulho de asas só aumentava. Não aguentei mais a pressão e fechei os olhos com a mão na cabeça. No segundo seguinte, estava chorando, jorrando lágrimas que não entendia de onde vinham. Não entendia o que estava acontecendo. Era como se aquela escuridão ao meu redor estivesse me consumindo. Meu pai e uma das minhas irmãs entraram no quarto naquele momento. Eu estava histérico, gritando meu Deus, com o peito arfante e chorando torrentes de lágrimas, enquanto falava tropegamente o que tinha sonhado. Meu pai então começou a orar na minha cabeça, enquanto a minha irmã tentava me acalmar. Meu choque ficou ainda maior quando vi aquele velho rezar, porque ele não era nada religioso. Conforme os minutos passavam, a escuridão e o barulho de asas foi se dissipando. Comecei a retornar aos poucos à realidade. Refletindo depois, fiquei com a sensação de que foi a última lição do meu cunhado, como se ele dissesse: Você não chorou por mim, então sinta o que eu senti. Outro detalhe do caso é que eu não sabia como ele tinha morrido. Minha irmã viúva não passou as informações de como ocorreu a morte, por isso, quando comentei do sonho para as minhas outras irmãs, elas ficaram espantadas e finalmente revelaram o que tinha acontecido com ele, que foi, obviamente, o que eu tinha sonhado. Até hoje esse evento me dá calafrios pelos sentimentos aterrorizantes e angustiantes daquela escuridão, consumindo tudo ao meu redor. Espero que ninguém passe por aquilo e, se passar, por favor, compartilhe com o podcast sua experiência. Ou pelo menos saiba que você não está sozinho. Todos esses relatos foram enviados pelo Kleber, de Macapá, Amapá.